Glória a Deus. Queridos, eu quero saudá-los nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Dizer da nossa alegria de poder estar em um momento tão especial como este, em um encontro de obreiros onde o clima é gostoso e onde fomos alimentados durante este dia pela palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui nesse momento cumprimentar nosso querido presidente, pastor Ritter Marques, e quero cumprimentá-lo pela brilhante condução dos trabalhos convencionais dos encontros. É o segundo encontro, estou participando. No início desse mês tive a honra de estar em Portel, acompanhando o pastor Ritter e vendo como Deus tem o usado na condução dos trabalhos e que tem sido muito proveitoso para todos os nossos obreiros locais, presbíteros, diáconos, auxiliares. Pastor Rita, Deus te abençoe, Deus te conserve a cada dia com vida e saúde para continuar conduzindo os trabalhos. Cumprimentar o nosso querido pastor Ezequias Melo e quero fazer coro e somar com os obreiros que lhe parabenizaram de forma muito verdadeira. O senhor, junto com toda a igreja de Rurópolis, estão de parabéns pela belíssima festa, pela organização, pela receptividade, pelo carinho. E todo mundo que é bem recebido se sente bem. E foi assim que nós nos sentimos hoje aqui. Deus te abençoe, parabéns, louvar a Deus pela vida de todos os companheiros da obra do Mestre, os obreiros da casa do Senhor, os obreiros da supervisão, os obreiros que vieram de perto e de longe. Cumprimentar também os obreiros que estão aqui da nossa supervisão de Medicilândia, pastor Gladstone, os obreiros que estão ali atrás conosco, pastor Edilson, uma equipe, aleluia. E cumprimentar toda a eleita do Senhor que serve a Jesus aqui nesta cidade. É uma alegria podermos estar juntos para a glória do nome do Senhor Jesus, aleluia. Meus amados, eu quero nesta noite trazer uma palavra de despertamento a todos os nossos obreiros da casa do Senhor. Haja visto que hoje é o encontro de obreiros e também uma festa de obreiros. Está aqui os nossos obreiros de Rurópolis, todos apóstolos, vários obreiros de igrejas vizinhas e obreiros também que servem a Jesus no pastorado em várias localidades. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21. 25. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, verso 1 a seguir. Glória a Deus. Bendito e adorado é o nome do Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 1 a seguir. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam, graças a Deus. Diz assim o texto sagrado: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam.
Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Feche teus olhos comigo. Senhor nosso Deus, a nossa adoração a Ti nesta noite, Pai. Nós Te glorificamos e Te exaltamos e magnificamos o Teu nome, porque cremos que o Senhor está presente aqui neste lugar. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos dê graça nesta noite. Eu quero pedir em prol de cada pessoa que está dentro deste recinto, que a Tua presença seja manifesta aqui de forma gloriosa. Que o céu paire sobre nós aqui de uma forma intensa e abençoada. E que o Teu nome seja glorificado em o nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O tecladista estava... Pode me ajudar aí. Meus amados, nessa noite eu quero trazer uma reflexão, como já disse, uma reflexão de despertamento para toda a igreja do Senhor Jesus, neste encerramento do encontro de obreiros. Creio que você já ouviu pregar sobre as 10 virgens muitas vezes na sua vida. Creio que esta mensagem é uma mensagem estudada, lida e compreendida. Mas eu gostaria nesta noite, durante alguns minutos, de descobrir alguns segredos interessantes contidos dentro desta parábola, que é um despertamento especial para todos nós. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes pregar que as 10 virgens representam a igreja e que as 5 prudentes são os crentes que de forma prudente oram, buscam ao Senhor e clamam a Deus, e que as 5 nércias ou loucas são aqueles que estão desapercebidos, que não oram, que não têm o Espírito de Deus. E nesta noite eu vou mostrar para você que as 10 virgens não são a igreja. Elas não representam a igreja do Senhor Jesus. E eu gostaria da sua atenção durante alguns minutos, para você entender a palavra de Deus nessa noite e a revelação que o Senhor nos dá para trazer a todos vocês. Primeiro, para entendermos a parábola das 10 virgens, necessário se faz conhecer um pouco sobre o casamento judaico. Quais os costumes, quais os rituais que eram obedecidos na época, para nós entendermos então aonde, qual parte do casamento se encontra a parábola das 10 virgens. Presta atenção, olhe para mim, esqueça a dívida que tem que pagar amanhã e durante alguns minutos, por gentileza, me empreste a sua atenção. O casamento judaico é dividido em 3 partes. Essas 3 partes, durante longos anos, compõem o casamento judaico. A primeira parte do casamento chama-se em hebraico Shindushin ou Shindushin,
Essa primeira parte é a parte da promessa. É interessante isso aqui. Quando a filha nasce e ainda está na fase de criança, o pai da menina muitas vezes compromete ela com uma criança também, fazendo-lhe uma promessa. O pai do menino com o pai da menina se conversam e formalizam uma promessa verbal. Essa parte, que é a primeira parte do casamento judaico, ela não tem documentação, ela não tem escrituração nenhuma, ela não tem cerimônia, ela é apenas verbal. Porém, se você estudar, você vai aprender que aquela menina, ao crescer, ela não tem a opção de dizer eu não quero. E se ela chegar a morrer, o menino que estava prometido já era considerado viúvo. Olha que interessante. Se ela, por um acaso, decidisse não querer casar, ela era considerada divorciada. Só com a promessa do pai. Nós já vivemos esse tempo também, aonde a noiva do Cordeiro foi prometida, aleluia, por Deus, ao nosso noivo amado, o Senhor Jesus. Mas olhe para mim aqui, me acompanhe, por favor. A segunda parte do casamento judaico é uma parte interessante, e no hebraico se chama Kiddush, que para nós hoje é o noivado. Essa parte, que é a segunda parte do casamento, ela é uma parte interessante porque ela já tem formalização. Ela já é feita perante um altar. Já existe uma troca de alianças. E nessa troca de aliança é selada então a exclusividade da noiva. Dentro da aliança que a noiva recebe, está escrito uma frase em hebraico que significa, que traduzida para o português é: você é exclusiva minha. Essa parte do noivado é a parte da santificação da noiva, da mulher, aonde ela é separada exclusivamente para o seu noivo. É interessante isso. E diferente daqui do Ocidente, quando o noivo desposa a noiva, ou ele noiva, essa palavra desposar, você vê naquela passagem bíblica de que Maria era desposada com José. Quando você vai estudar a Bíblia, você vai entender que esse nome desposado é exatamente o Kiddush hebraico, que é o noivado, já é um compromisso formalizado. Porém, eles ainda não moram juntos e não têm relações. O noivo então desposa a noiva e ele deixa ela na casa do pai dela. Enquanto durar o noivado, ele está trabalhando para fazer a casa ao lado da casa do seu pai. Isso aqui está figurado em João capítulo de número 14, quando o nosso noivo amado diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Aí o noivo disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui é o noivado. Enquanto dura o noivado, o noivo está preparando a casa do pai, e a noiva passa por um processo bem interessante. Esse noivado
Dentro da cultura judaica, ele pode demorar até 1 ano. O casamento irá se concluir na possibilidade até de 1 ano após o duche, que é o noivado. E a última fase do casamento é o nizuim no hebraico, que é a cerimônia propriamente dita. Essa última parte do casamento, ela acontecia, como já disse, há 1 ano após o noivado. E nesta data, era então formalizado o casamento. Era feita a cerimônia, era feita a assinatura. É interessante isso aqui. Nessa fase final da consolidação do casamento, que começou lá na infância, quando criança, nessa consolidação, existiam 2 atos no nizuim, que era a última parte do casamento. Qual era o primeiro ato? Primeiro, que o noivo, ele não marcava a data. Até 1 ano estava dentro da cultura. Ele não marcava a data. Nesse período de 1 ano, ele poderia chegar a qualquer momento. E a noiva precisava estar preparada. Observe bem. Quando chegava o próximo a completar 1 ano, essa fase final, que é a terceira fase, se dividia em 2 partes. A primeira parte do nizuim, o noivo saía da casa do seu pai com um cortejo dos seus amigos. Preste atenção que aqui está o segredo. O noivo saía da casa do seu pai com um cortejo de amigos dele. Esses amigos o levavam até a casa do pai da noiva, onde a noiva estava. Ao chegar na casa do pai da noiva, ele era recepcionado e recebido. E a noiva então era ali entregue. E aí vinha a segunda parte desse terceiro ato, que era a ida do noivo da casa do pai, do pai dela, onde ela morava, até a casa do pai dele, onde era celebrada a cerimônia. A cerimônia durava 7 dias de cerimônia de casamento. Olhe para mim aqui, é exatamente nessa segunda parte do último ato que entram as 10 virgens. Aonde é que as 10 virgens entram aqui? Quando o noivo chegava na casa do pai da noiva para recebê-la, existiam 10 virgens que lhe acompanhavam a noiva. Essas 10 virgens tinham algumas responsabilidades interessantes, que é exatamente o que Deus me trouxe aqui para ministrar nessa noite para a igreja. Por isso que eu afirmo que as 10 virgens não são a igreja. Porque as 10 virgens, elas tinham a função de guardar a noiva, proteger a noiva e preparar a noiva. Se você observar no Mateus 25, a noiva não aparece. Ela é subentendida no texto. Porém, todo o cenário é de um casamento. E nessa última parte do nizuim, quando o noivo chegava para pegar a noiva e levá-la até a festa, eles dois, o noivo e a noiva juntos, eram cortejados pelas 10 virgens com lâmpadas até o lugar da festa. E no texto é muito claro que as 10 virgens entravam na festa junto com o noivo. Aqui é o detalhe. Se a noiva era cortejada pelas 10 virgens, então as 10 virgens não é a noiva. Se as 10 virgens for a igreja, então Jesus é acusado de poligamia. Isso não é verdade. E eu gostaria nesta noite, em nome de Jesus, de durante alguns minutos traçar aqui quem é as 10 virgens. Característica das 10 virgens. Primeiro, quem escolhia
as 10 virgens para o cortejo. Sabe quem era? A noiva. Por quê? As 10 virgens eram as suas melhores amigas. Vá pegando aí, para você entender. As 10 virgens eram as melhores amigas da noiva. Por isso, elas eram escolhidas para preparar e cortejar a noiva. Segunda característica das 10 virgens: elas eram responsáveis por cuidar da noiva durante todo o noivado. Lembra que eu falei que o noivado duraria 1 ano? Pois bem, a partir do momento que a moça era desposada, ela começava um ritual de preparação para o casamento. Esse ritual envolve algumas coisas, como por exemplo, preparar o vestido, preparar o véu, e o mais famoso, que era próximo do casamento, era o que em hebraico se chama mikveh, que significa banho nupcial. Esse banho, ele era feito com uma água pura, com pétalas de rosas, aonde a noiva era totalmente purificada. E sabe quem dava esse banho? As virgens. Era exatamente as virgens que ajudavam no preparo do vestido, que ajudavam no preparo do véu, que ajudavam no tratamento de saúde da noiva durante esse ano todo, junto com a família da noiva, e que próximo do casamento, ela dava o banho da noiva especial. Esse banho, dentro da Bíblia, ele é simbolizado e tipificado pela palavra bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É na água da palavra que a noiva se banha. É na água da palavra que a noiva se lava. É na água da palavra que a noiva é purificada. Depois da noiva estar totalmente preparada pelas 10 virgens e a sua família, a terceira coisa que as virgens faziam era iluminar o caminho da noiva com o noivo até a festa de casamento, até a casa do pai. É aqui que se encontra a problemática. Observando todas essas características, de que as 10 virgens foram selecionadas para cuidar da noiva, para preparar o vestido, para preparar o véu, para dar o banho nela, para organizar a chegada do noivo e para conduzi-la com tochas acesas até a casa do pai do noivo. Quem são então as 10 virgens? As 10 virgens representam os obreiros da casa do Senhor. As 10 virgens representam os ministros da casa do Senhor. As 10 virgens foram separadas para o cuidado exclusivo da noiva. Quem está ajudando a preparar o vestido, quem está ajudando a preparar o véu, quem está banhando com o banho da palavra, exatamente são homens que Deus separou e escolheu desde o ventre materno e os chamou para uma obra especial do céu. Olhe para mim aqui, que responsabilidade tremenda. Se as 10 virgens são responsáveis de cuidar, são exatamente aqueles que cuidam da noiva, aqueles que exercem uma atividade especial com a noiva. Mas eu gostaria neste final de mensagem, de localizar no texto alguns problemas muito interessantes aqui. Primeiro, olhe para mim aqui. Primeiro problema que acontece: como nem a noiva, nem as 10 virgens sabiam a data certa que o noivo iria voltar, elas precisavam ter as candeias acesas,
E elas precisavam ter, número 2, azeite de reserva. Já que não sabia-se a hora, precisava então ter reserva nas vasilhas. Segunda problemática aqui, o versículo de número 5 do texto diz assim: e tardando o noivo, todas tosquenejaram e adormeceram. Olhe para mim aqui. Tosquenejar é cochilar, menear a cabeça aqui com sono. Só que o texto evolui. Ele disse: elas tosquenejaram e adormeceram. Só que se você parar e observar o texto, não foi só as loucas que dormiram, foram todas. Todas tosquenejaram e adormeceram. Por quê? Porque o noivo tardou para vir. Ei, irmão, isso aqui é forte. Segure aí, em nome de Jesus, obreiro da casa do Pai. Esperar o noivo é algo que as 10 virgens tinham que fazer todos os dias durante um ano. Só que no primeiro mês ele não veio, no segundo mês ele não veio, no terceiro também não, no quinto, no sétimo, no nono, no 10º. E elas entenderam: o tempo da espera está muito grande, e o cansaço bateu. E a Bíblia diz que todas tosquenejaram e adormeceram. Nós estamos vivendo exatamente esse momento da igreja na face da terra. Quando você entra nas redes sociais, você vê tantos escândalos, tantos problemas envolvendo pastores, envolvendo obreiros. Na casa do Senhor, nós estamos vivendo uma época de uma crise terrível da identidade de obreiro, aonde não se respeita mais os obreiros da casa do Senhor. Por quê? Porque alguns deles não têm mais uma conduta inibada, não tem mais uma vida irrepreensível. Nós já estamos vendo presbíteros sendo tratados de qualquer forma. Isso é lamentável. Diáconos, auxiliares, pastores como um Zé Ninguém. Isso é o adormecer das 10 virgens. Só que eu quero relatar nessa noite, como profeta de Deus que vim aqui, vai estar chegando a hora que um grito vai soar: aí vem o noivo. Aleluia, aleluia. O problema não é adormecer, é como adormecer. Porque as 5 adormeceram sem reserva de azeite, e outras 5 tinham guardado uma reserva. Aqui é uma situação que eu vou tratar daqui a pouquinho. Mas é interessante observar aqui, esse grito que eu acabei de relatar, ele era feito por quem? Eu disse que na segunda parte do casamento do Nizuim, que é a parte final, o noivo era cortejado pelos seus amigos, só que tinha um amigo mais íntimo, que era chamado de o amigo do noivo. Esse ia na frente do cortejo do noivo, gritando em alta voz e dizendo: aí vem o noivo. Esse grito era para ser ouvido dentro da casa da noiva por ela, pelo pai, pela mãe, pela família e pelas 10 virgens que tinham sido selecionadas por ela. E quando o amigo do noivo chegou e gritou: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus.
Porque na Bíblia Sagrada você estuda sobre o amigo do noivo. Se você estudar no Cantares de Salomão, você vai encontrar a expressão amigo do noivo. E a noiva também tem um amigo especial, e o noivo tem esse amigo que envia para a sua noiva. Dentro do casamento judaico, esse amigo do noivo, ele tinha algumas funções, além de gritar na frente, dizendo, aí vem o noivo. Sabe qual era a função? O casamento judaico dizia que o noivo não poderia mais ver a noiva enquanto durasse o noivado. Era um ano sem ver a noiva. Só que tinha momentos que ele precisava saber se estava de pé o casamento. Tinha momentos que ele precisava de saber como é que a noiva estava. E aí que entra a figura do amigo do noivo. O noivo chamava o seu amigo especial, que lá no Cantares de Salomão é chamado de o amigo do noivo. E ele dizia, eu quero te dar uma missão. Qual é? Vai aonde a minha amada está. Vê como ela está. Vê se está de pé o casamento. E diz para ela que eu estou ansioso de vê-la. Oh, aleluia. Quando o amigo ia saindo, ele dizia, pera, calma, você não pode ir assim. Você precisa chegar lá, levando presentes e adornos, para que a minha amada use-os no dia do casamento. E lá vai o amigo do noivo, cheio de joias preciosas, visitar a noiva. Eu acho que você já entendeu quem é o amigo do noivo. O amigo do noivo é o bendito Espírito Santo de Deus, que de vez em quando o noivo manda visitar a noiva, perguntando, está de pé? Eu sinto graça para perguntar isso aqui nessa noite. O noivo manda o amigo perguntar, está de pé o casamento? Você não desistiu da festa? Você não desistiu de morar junto com ele? E quando ele vem, ele não vem de mãos abanando. Ele traz joias preciosas que na Bíblia são dons espirituais que são distribuídos para a noiva do Cordeiro. Aqui está o segredo de quando você está desanimado ou desanimada, pensando em jogar a cruz fora. Olha para mim aqui, pensando em jogar a cruz fora, e você já disse assim, não dá mais para mim. Aí você entra dentro do quarto e vai chorar. Aí você sente que parece que alguém entrou ali, e você sente uma renovação do céu. Quando você dobra o joelho e só chora, clamando por misericórdia. Sabe quem é que entrou no quarto com você? O amigo do noivo. Eu estou sentindo ele aqui. O amigo do noivo chega e começa a mudar o ambiente. E ele traz uma notícia dizendo, o noivo está ansioso para o momento do casamento. Noiva amada, eu quero dizer-vos nessa noite, em o nome de Jesus, ele está ansioso para o dia do encontro com a sua noiva amada. Aleluia. O amigo do noivo então tinha essa função, e a função no dia do casamento, de vir gritando, aí vem o noivo. Eu disse que eu ia mostrar alguns problemas aqui interessantes para me encerrar. Eu disse no início da mensagem, que as 10 virgens, elas foram escolhidas pela noiva. Olha esse detalhe interessante aqui. As 10 virgens foram escolhidas pela noiva e não pelo noivo. Olha que interessante. As 10 virgens eram amigas da noiva e não do noivo. Nós somos as 10 virgens. Nós fomos selecionados pela igreja como amigos da noiva para zelar por ela.
O que tem de gente entendendo invertido, querendo ser servido. Eu vi o pastor Nivaldo ministrando hoje aqui brilhantemente, de uma forma tão simples, falando sobre o presbitério, o diaconato de alguns, quando tem, se exibe, empina o nariz. Você foi escolhida pela noiva para cuidar dela. Não te esqueça disso, rapaz. Para cuidar dela, para zelar dela, para ajeitar o vestido. A hora que sujar tem que limpar. O vestido tem que estar branco. Aleluia. Porque no dia do casamento a noiva tem que se apresentar com vestimentas brancas. E quem trata disso é o amigo. Ou me desculpa, são as 10 virgens. Eu estou sentindo ele aqui nessa noite. Aleluia. Amanto Ibiá. Eu estou sentindo que o amigo do noivo está visitando a noiva. E ele tem liberdade para fazer isso. Amai suibi canchoia mandaraba cantaraba sudeca. Se você puder o glorificar e o adorar nessa noite, faça isso. Porque eu estou sentindo uma nuvem de glória sobre nós parando nessa noite, nos despertando. Amanto Ibiá. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmão, olhe para mim aqui. Eu vou já terminar a mensagem, mas escute aqui. Tem alguns segredos importantes ainda aqui. Eu disse agora que quem escolheu as 10 virgens foi a noiva, por serem amigas dela. Se você observar no versículo de número 12 do texto, que nós lemos ainda agora, quando as 5 loucas saíram para procurar comprar azeite, que voltaram e que bateram na porta, qual foi a palavra do noivo? Eu não vos conheço. Porque as virgens eram amigas da noiva e não do noivo. Mas aqui está um segredo, por isso que eu disse que eu queria trazer uma palavra de despertamento para os obreiros, que são as 10 virgens. Você sabe qual é o ponto de elo? Aqui está o segredo. Você sabe qual é o ponto de elo entre a noiva e o noivo com as 10 virgens? Porque durante um ano inteiro, as 10 virgens, que são aqueles que cuidam da igreja, durante um ano inteiro, as 10 virgens cuidaram somente da noiva. Só que as 10 virgens vão ter um encontro com o noivo. E sabe qual é o ponto de contato? Qual é a única coisa que as 10 virgens vão fazer para o noivo? Iluminar o caminho de cortejo até o lugar da festa. O único ponto de contato das 10 virgens com o noivo era esse. E aí então elas entrariam nas bodas, na festa. Se as loucas não se prepararam para esse encontro, aí está o segredo do despertamento que eu quero dar. O que tem de obreiros hoje, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito sério. O que tem de obreiros hoje que cuida da noiva, dorme tarde, carregando banco, carregando cadeira, fazendo tudo para a noiva, mas está esquecendo de se preparar para o dia do encontro com o noivo. Isso aqui é muito sério. Está esquecendo de se preparar para o dia do encontro. E qual é o ponto de contato? Noiva, noivo e 10 virgens. Tinha que ter azeite, tinha que ter fogo, tinha que ter lâmpada acesa. Aqui está o segredo. Se você foi escolhida para noiva, para cuidar,
para cuidar de jovens, para cuidar de ciclo de oração, para cuidar de criança, para cuidar de escola dominical, para cuidar do ensino da igreja, para cuidar, para sentar, aleluia, na tribuna, para ministrar a palavra, ensinar, pregar. Se você foi escolhido pela noiva para ser uma das 10 virgens, trate, cuide, mas não se esqueça de ter azeite na vasilha. Porque você só entrará nas bodas se o dia que o noivo aparecer, você tiver azeite. Porque se não tiver azeite, não vai iluminar nada. Você entendeu? O que tem de obreiro da casa do Senhor que representam as virgens loucas. Esse despertamento o Senhor me colocou no coração para fazer a você hoje aqui. O que é que você tem feito na noiva? No cuidado dela, mas o que você tem feito para o noivo? O que tem de técnicos dentro da igreja, que são especialistas em liderança? Pastor, está errado isso? Está não, está correto. Estude, faça seminários, se prepare, porque você foi escolhido para a noiva para cuidar dela, então tem que se preparar. Porém, não se esqueça de que você precisa ter azeite na vasilha e nas lâmpadas para o dia que o noivo chegar. Sabe de que isso fala? Isso fala de vida pessoal com Deus. Ei, olhe para mim aqui, obreiros, diáconos, presbíteros, auxiliares, pastores, presidentes e pastores auxiliares, olhe para mim aqui. O que tem de obreiro que não ora mais? Glória a Deus, foi embora. O que tem de obreiro que não ora mais? Faz uma campanha de oração. Sabe quem está? As irmãs. Presbítero não precisa mais de orar, não. Diácono não precisa mais de orar, não. Auxiliar não precisa mais. Convoca todo mundo para um evangelismo. Quem vai? O jovem distribui folheto. Quanto tempo faz que um presbítero não pega um folheto para dar para alguém? Quanto tempo faz que um presbítero não chega com alguém e diz assim: eu quero falar de Jesus para ti hoje? Sabe o que é isso? Virgens loucas não estão tendo azeite na vasilha. Deus me trouxe aqui como profeta para dizer: o amigo do noivo está chegando dizendo: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Se você não tiver azeite, você não entra. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Se você não tiver azeite, você não entra, rapaz. É quando alguém vai dizer: mas nós curamos em teu nome, nós fizemos isso e aquilo, nós carregamos tanto banco, carregamos caixa na costa. Aí o noivo vai dizer assim: mas eu não vos conheço. O teu relacionamento era só com a noiva, você esqueceu de mim. Deus me traz aqui para dizer a 10 virgens que são os que zelam da igreja: não esqueça de ter relacionamento com o noivo. Não te esqueça de ter azeite na vasilha. Não te esqueça de ter lâmpada acesa. Oh, aleluia! Pastor, quer dizer que se as 10 virgens não são a noiva, e se os obreiros, aqueles que cuidam da igreja, representam as virgens, então nós não vamos participar? Mateus 25:10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que presta atenção nisso aqui, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Todos aqueles que cuidam da noiva, mas esperam o esposo, vão entrar para as bodas com ele. Vão entrar para as bodas com ele, sim. Obreiros do Senhor Jesus, você precisa ter cuidado com a sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho,
sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Olha a sequência, obreiros. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Tem muito obreiro se preocupando só com o rebanho e a noiva, e está esquecendo de olhar para si, está esquecendo da vida diária com Deus, está esquecendo do jardim da oração, está esquecendo da leitura da palavra. Tem muitos púlpitos vazios aí, congregações quase fechadas. Por quê? Porque os crentes não vão mais, que os dirigentes só é para encher linguiça, não tem Bíblia mais e nem tem pão para dar para o povo. Deus me traz aqui para dizer: obreiros precisam ter azeite nas vasilhas. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4 versículo 16 está dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A doutrina é o que? É zelo com a noiva. Mas antes ele diz: tem cuidado de ti mesmo. Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Fique de pé comigo, por favor. Oh, aleluia. Eu disse na mensagem que o diferencial do obreiro para a chegada do noivo é o azeite. E o azeite simboliza o Espírito Santo de Deus. O diferencial daqueles que eu ia falando ainda agora e acabei alterando, que na igreja tem muitos técnicos. E eu disse que era interessante todos estudarem. Mas olhe para mim aqui. Aqueles que cuidam da igreja só com técnicas e habilidades humanas estão servindo a noiva. Tem muitos assim. Só que esses, infelizmente, vão ouvir do noivo: eu não vos conheço. É triste ou não é? Eles vão ouvir do noivo: eu não vos conheço. Por quê? Porque faltou azeite na vasilha. Eu quero dizer a todos os obreiros da casa do Senhor, auxiliares, diáconos, presbíteros, dirigentes, pastores, evangelistas: tire tempo com Deus. Você precisa cultivar o jardim da oração. Você precisa voltar à presença dEle. Tem muitos aqui que no início do ministério oravam, buscavam. Eu quero te perguntar: qual foi o teu último dia de jejum na presença do Senhor? Quero te perguntar: qual foi o último dia que você consagrou a vida, se separou, esqueceu de tudo, desligou o celular e disse: Senhor, aqui é eu e o Senhor. O noivo está mandando dizer aqui: não cuide apenas da noiva, não se esqueça de mim. O noivo está dizendo aqui para as 10 virgens: lembrem-se que eu e você vamos ter um encontro, e precisa ter azeite para poder iluminar o caminho. Então nessa noite, como profeta de Deus, eu venho dizer aqui: volte a tirar tempo para orar, volte a tirar tempo para jejuar, volte a tirar tempo para consagrar a vida. Por quê? Porque você um dia vai ter um encontro com o noivo, e você precisa ter azeite na vasilha. Olha só, as traduções mais modernas, elas chamam de candeia. Só que existem traduções mais antigas que chamam de tochas. A tocha, ela era feita de um pedaço de madeira e alguns panos de lã, alguma coisa na ponta, e que se colocava o azeite e tacava fogo. Então ela tinha alguns minutos de vida útil. A hora que a chama ia apagando, precisava pegar a vasilha e
azeite nela, a chama acendia e continuava a caminhada. Nas traduções mais antigas dizem tochas e não candeias, que teoricamente seria mais aproximado do ritual. Pois bem, existem algumas orações e consagrações que te acenderam por um período de tempo, só que você esqueceu de buscar de novo. Ela acendeu, você andou alguns metros e ela começou a apagar de novo. Sabe de que precisa? Azeite de novo, e tem que ter de reserva. Alguém pode perguntar: por que você ora tanto? Por que você jejua tanto? Por que você consagra tanto? A partir de hoje responda: porque eu preciso ter azeite na vasilha. Se eu tiver só azeite na tocha, ela apaga. Eu preciso ter azeite na vasilha. Oh, aleluia. O Espírito de Deus me traz aqui para despertar os obreiros da casa do Senhor. Esses obreiros que Deus tem chamado, que a noiva tem uns escolhidos, mas esses obreiros não podem ficar pelo lado de fora no dia das bodas. Todos nós precisamos entrar para desfrutar das bodas do Cordeiro. Feche teus olhos por um momento. E se você puder falar com o noivo agora, diga: noivo, eu quero ter relacionamento contigo. Eu não quero cuidar apenas da noiva. Eu não quero zelar apenas da noiva, mas eu quero ter um relacionamento com o noivo também. Se você puder falar alguma coisa para ele, fale. Dê um dó menor para mim aí, por favor. Dó menor. Desculpa, ré menor.